Boa tarde, meus alunos. Aqui é Eduardo André Brandão de Brito Fernandes. Eu sou professor de prática previdenciária do CBF-EJUR, desde 2013 que a gente está com esse curso. Infelizmente, a epidemia do coronavírus nos impediu de continuar nas nossas aulas presenciais, mas ao mesmo tempo a gente consegue dar uma guinada na nossa ideia de ter um curso online, começando agora. É uma ideia que a gente tem, que já vem antiga, de abrir, além dos vídeos, que terão atualização semanal, também uma assinatura de 6 meses para que os alunos possam tirar dúvida comigo sobre qualquer tema de direito previdenciário. Esse nosso curso é sobre a reforma previdenciária, mas qualquer tema que venha a surgir, o aluno por e-mail pode entrar em contato comigo durante esse prazo de 6 meses da assinatura. Então, nessa aula de hoje, eu queria falar especificamente do benefício da aposentadoria por incapacidade, que veio trazido pela reforma da Previdência. A aposentadoria por incapacidade nada mais é do que a antiga aposentadoria por invalidez, com mudanças substanciais. O benefício pode parecer o mesmo, só mudou o nome. Não é isso. O benefício pode até ser próximo, mas principalmente a questão de valor do benefício é muito importante. O advogado tem que estar muito atento às alterações que a reforma da Previdência trouxe, porque elas não foram benéficas nesse caso para os segurados. Pelo contrário, elas foram bem prejudiciais, mudando completamente a concepção desse benefício. A aposentadoria por invalidez, ela tinha uma carência de 12 meses. A aposentadoria por incapacidade mantém essa carência. Então, o segurado, em regra, salvo um caso de acidente ou de uma doença que permita a aposentadoria por incapacidade sem carência, em regra ele tem que contribuir 12 meses e manter a qualidade de segurado quando se tornar inválido. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa trabalhou durante 5, 6 anos, tem muito mais do que 12 contribuições recolhidas, mas ficou mais de 12 meses sem recolher, perdeu a qualidade de segurado. Então, para a aposentadoria por incapacidade, ele tem que ter a qualidade de segurado e também cumprir a carência de 12 meses. Uma outra regra que era prevista para a aposentadoria por invalidez era o pagamento do percentual de 100% do salário de benefício da aposentadoria. Então, se o segurado tivesse contribuído com um salário de benefício de R$5.000, se 10 anos depois ele ficasse inválido, ele ganharia R$5.000 dessa aposentadoria. A aposentadoria por invalidez não tinha fator previdenciário. Quem lembra das minhas aulas de aposentadoria por tempo de contribuição, quando eu falo do fator previdenciário que havia na antiga lei, ele era um redutor de aposentadoria precoce. E a aposentadoria por invalidez também poderia ser precoce. Porém, a imprevisibilidade desse benefício impedia a instituição do fator previdenciário. Ninguém fica inválido porque quer. A invalidez é um fenômeno externo, contra a vontade do segurado. Então, você não poderia aplicar o fator previdenciário para a aposentadoria por invalidez. Esse redutor só existia para a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, na aposentadoria por invalidez, o percentual sempre foi de 100% do salário de benefício. Outra coisa, como era calculado a aposentadoria por invalidez? Ela era calculada num percentual de 80% das maiores contribuições, a média desses 80%. Então, se a pessoa contribuiu por 10 anos, você contaria os 8 anos que ela contribuiu mais para fixar o benefício dela. Aqueles 2 anos que ela contribuiu menos eram descartados. Então, a pessoa podendo ter uma vantagem, você descartava o período que ela ganhava mais. E qual era a razão disso? A razão disso é que não dá para você precisar que o trabalhador nunca vai perder o emprego. Pode acontecer, o desemprego é um risco social existente na nossa sociedade, até pelas crises econômicas, até pela volatilidade do mercado. Então, o que a lei fazia? Poxa, o sujeito trabalhou 10 anos, ficou 1 ano como contribuinte individual. Nesse ano, ele recolheu sob o salário mínimo.
trabalhou mais 10 anos, mais um ano recolhendo como salário mínimo. Ao final da vida, quando ele fosse se aposentar, eu descartava aquele um anozinho que ele contribuiu do salário mínimo, porque na verdade não foi a realidade dele. A realidade dele sempre foi ser 32 anos de empregado e não os 3 que ele ficou desempregado e tendo que trabalhar por conta própria, tá? Então, essa era a ideia da lei, de trazer de entender essas nuances do mercado de trabalho. Nem todo mundo, não dá para garantir que a pessoa vai ficar 35 anos empregada no mesmo emprego ou só vai crescer de emprego, tá? Então, a lei, ela trazia esse cuidado, né? Essa chance ao trabalhador. Com a reforma da Previdência, além da mudança do nome, que deixa de ser aposentadoria por invalidez para ser aposentadoria por incapacidade, nós temos importantes mudanças na questão do percentual, primeiro na média, né? Agora não são as 80% maiores, e sim 100%, né? Então, seriam 100% das contribuições. No caso, então, se a pessoa trabalhou 10 anos, ele vai contar para a aposentadoria por incapacidade dele aqueles 10 anos. Lembra aqueles 2 anos que eu falei, que ele ganhou mais ou menos mal, só recolheu para saber, só para complementar, só para não perder a qualidade de segurado? Esse tempo agora vai fazer parte do tempo, do cálculo do benefício, né? O que era descartado na lei anterior, hoje não é mais. O que pode parecer uma certa justiça com a nova lei, afinal tudo que ele contribuiu vai ser contado para a aposentadoria dele, na verdade despreza essa realidade do mercado, de às vezes o sujeito está desempregado, ele só quer manter a qualidade de segurado, etc. Então é uma mudança ruim para os segurados e que o advogado deve estar atento, né? Se puder fazer pela regra antiga, saber isso, os 20% menores serão desprezados. Obviamente que pela lei 9876, só são contadas as contribuições posteriores a julho de 94, tá? Então é importante saber né, isso hoje, ou tanto na lei antiga como na lei nova, são desprezados. Aí entra a questão da tese da revisão da vida toda, que não se aplica aqui nesse momento, nesse estudo. E a mudança mais preocupante na questão da aposentadoria por incapacidade, que é a questão do valor do benefício, né? Esse sim me assusta muito, muita gente vai se decepcionar muito com isso, e eu não vi um destaque tão grande nos debates, ao menos na mídia, né? O artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3 da reforma da Previdência, ele passa a dizer o seguinte, que o valor do benefício, do salário de benefício, será, nos primeiros 20 anos, 60%, tá? E a partir de 20 anos, 2% por ano trabalhado. Então, voltando àquele nosso exemplo inicial lá, do sujeito que trabalhou 10 anos, ganhando 5 mil reais, antes da reforma da Previdência, ele ganharia 5 mil, tá? Depois da reforma da Previdência, como ele só trabalhou 10 anos, ele vai ganhar 3 mil reais. Ele vai ganhar 60% daquele salário de benefício que ele tinha, tá? O cálculo do valor do benefício acaba sendo o mesmo das demais aposentadorias. Primeiros 20 anos, 60%, e a partir dali, 2% por ano trabalhado. Então, para o sujeito passar a ganhar os 100% que ele ganhava pela lei antiga, ele vai ter que trabalhar 40 anos, né? Na minha visão, essa mudança é extremamente cruel com o trabalhador, porque a incapacidade é imprevisível. Ninguém fica incapaz porque quer. Ninguém planeja ficar incapaz, né? Então, não faz sentido você punir aquela pessoa. O aposentado por incapacidade, ele parou de trabalhar contra a vontade dele. Ele queria estar contribuindo. É um risco social que você calcular abaixo do salário de benefício acaba sendo extremamente cruel com o trabalhador, tá? Obviamente que vai ter que respeitar o salário mínimo, no caso, não vai poder ser pago abaixo do salário mínimo, mas você vai ter diversos trabalhadores que num momento difícil de se tornarem incapazes vão ter uma redução drástica da sua remuneração, né? Isso não, sinceramente não concordo com essa opção da reforma da Previdência. Ela presume que a
A Previdência deve garantir a subsistência, o resto a pessoa deve buscar na iniciativa privada, através de bancos, através de previdência privada, etc. Mas a gente sabe que a realidade brasileira não é essa, né? Quer dizer, então, na verdade, é uma lei para que, como deveria ser a sociedade, não como ela é. Então, assim, essa aplicação, essa redução do valor do benefício, eu acho muito maldosa, né? Você vai acabar jogando muitos benefícios de aposentadoria por incapacidade para o salário mínimo, tá? E realmente é uma mudança que eu achei muito, muito cruel com a população brasileira. Só que o inciso 3, ele traz uma exceção em que a aposentadoria por incapacidade pode ser paga no percentual de 100%, continuar a ser paga no percentual de 100%. E é no caso do acidente de trabalho. Tá? Então, se for uma aposentadoria por incapacidade previdenciária, o cara trabalhou 10 anos, ele vai ganhar 60%. Se for uma aposentadoria por incapacidade acidentária, ele vai ganhar 100%. Né? Na lei antiga não havia diferença de valor entre o acidentário e o previdenciário. Né? As diferenças eram mantém a estabilidade 12 meses, paga FGTS e o acidente de trabalho não precisa de carência. Né? As diferenças eram essas. Agora, na reforma da Previdência, em relação à aposentadoria por incapacidade, aparece essa diferença. O acidentário será pago no percentual de 100%, o previdenciário 60%. Essa mudança também é muito ruim. E aí por quê? Porque os advogados da área sabem que os benefícios previdenciários são julgados pela Justiça Federal. A grande maioria deles pelos juizados especiais federais, né, que conseguem dar uma resposta rápida aos requerimentos. Né? Você consegue no juizado especial federal ter uma solução de um auxílio-doença, de uma aposentadoria por incapacidade em 8 meses, 1 ano. Já os benefícios acidentários são julgados na Justiça Estadual, né, onde você tem uma demora imensa nesses julgamentos. Né? A gente vinha já enfrentando uma realidade da pessoa, mesmo tendo direito a acidente de trabalho, preferindo só buscar o benefício previdenciário. Por quê? Porque ele era concedido mais rapidamente. Aí depois de concedido o benefício previdenciário, ele tentaria alguma coisa no Estado para reconhecer o acidente de trabalho. Porque a demora da Justiça Estadual nesses assuntos estava limitando o acesso do judicionado. E agora, com a reforma da Previdência, isso só vai aumentar. Por quê? Porque para ganhar 100% de aposentadoria por incapacidade, a pessoa vai ter que buscar no Estado, no benefício acidentário. O acidente de trabalho passaria para a Justiça Federal, tá? Mas aí houve um lobby muito forte no Congresso Nacional contra essa transferência de competência e, infelizmente, continuou na Justiça Estadual, para muito sofrimento do judicionado, do que busca o benefício acidentário. Essa diferença de tratamento só vai piorar agora com a reforma da Previdência, já que a maioria dos benefícios de aposentadoria por incapacidade previdenciária serão no valor de 60%. As pessoas ficam incapazes antes de 20 anos. Já nos benefícios acidentários será de 100%, só que na Justiça Estadual. Quer dizer, então, essa discriminação só vai acentuar a demora da Justiça Estadual. Uma pena que isso não tenha passado para a Justiça Federal na reforma da Previdência. Tá? Então, esses são os principais pontos que eu queria tocar em relação à mudança da aposentadoria por invalidez para incapacidade. E o advogado tem que estar muito atento a isso. Tá? Principalmente naquela questão da pessoa estar em auxílio-doença e pedir uma aposentadoria por incapacidade pós-reforma. Eu acho que nesses casos o advogado vai ter que pesar bem, porque talvez seja melhor ele continuar em auxílio-doença, conforme a gente vai ver nas próximas aulas, ou mesmo provar que ele já estava inválido antes da reforma da Previdência. Isso é um desafio que o advogado vai ter que fazer, porque isso vai influir no valor do benefício, né?
Então, se ele se aposentou por incapacidade antes da reforma da Previdência, o percentual será de 100%. Se ele se aposentou depois, o percentual será de 60%, desde que ele tenha trabalhado menos de 20 anos, obviamente, nesse caso, tá? Então, muita atenção nesse tema, tá? Muito obrigado. Alunos, mais uma vez aí, vamos dar prosseguimento agora à nossa aula de aposentadoria por incapacidade, depois da reforma da Previdência. E um ponto que eu quero tocar com vocês é a questão do auxílio-doença, né? O auxílio-doença sempre foi pago num percentual de 91% da aposentadoria por invalidez. E aí? Na aposentadoria por incapacidade, ele será pago nesse percentual de 91%? Numa primeira visão, não faz sentido, por toda a história da lei previdenciária, que você pague mais de auxílio-doença do que a aposentadoria por incapacidade, ou mesmo a antiga aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença sempre foi um preparo, né, se assim dizer, para uma aposentadoria por invalidez. Tanto que ele era pago no percentual de 91% do salário de benefício, e a aposentadoria por invalidez era paga no valor de 100% do salário de benefício. Então a pessoa ganhava R$5.000 de salário de benefício, e a aposentadoria por invalidez dele era de R$5.000, né? Já se fosse o auxílio-doença, ele ganharia um auxílio-doença de R$4.550, 91%, assim, uma comparação muito simples da questão. Mas a reforma da Previdência, no artigo 26, parágrafo 2º, não fala de auxílio-doença. Ela, quando institui essa forma de cálculo de 60% pelos primeiros 20 anos e depois 2% por cada ano trabalhado, ela é específica em só falar em aposentadorias, né? O auxílio-doença não foi tratado. Então, o que você tem hoje na lei? O auxílio-doença sendo pago no percentual de 91% do salário de benefício, tá? Em momento algum o auxílio-doença está ligado à aposentadoria por incapacidade ou à lei. Na lei antiga não, é 91% do salário de benefício. Então, você vai achar o cálculo do salário de benefício do auxílio-doença e vai pagar 91%. Então, pode acontecer, aquele caso que eu dei na aula anterior, a gente trabalhou 10 anos, ganhando R$5.000, né? A aposentadoria por invalidez dele será de R$3.000, 60% daqueles R$5.000, porque fez menos de 20 anos. Já o auxílio-doença será de R$4.550, quer dizer, hoje é o que está valendo. Hoje a reforma da Previdência, se você analisar apenas as leis, é assim que ficou. Então, é algo que precisa ser analisado com muito cuidado pelo advogado, porque aquela tendência que havia de você converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez talvez não valha a pena, né? É lógico que ainda é um início, a lei é muito nova, você ainda vai ter que sedimentar bem esse entendimento, saber até onde vai, mas apenas pela letra da lei, benefício a benefício, o auxílio-doença hoje pode e deve ser maior que a aposentadoria por invalidez, né? O fato de você ter o auxílio-doença ter tido muita restrição de regra, prazo máximo de 4 meses, já indica essa possibilidade, né? Então, assim, como o auxílio-doença é para uma incapacidade parcial, não teria problema dele ser pago num valor maior que a aposentadoria por incapacidade, que essa sim seria definitiva. Mas é uma mudança muito grande na lei, na antiga sistemática dos benefícios por incapacidade. Essa questão do auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Ao que parece, né, o auxílio-doença hoje ele não foi atingido pela reforma previdenciária. Ele continua sendo pago no percentual de 91% do salário de benefício. Só voltando, que essa regra já é de 2015, já que a gente está falando de auxílio-doença, o auxílio-doença ele tem 2 cálculos, tá? O primeiro cálculo
é a média dos 80% maiores salários de benefício, como foi sempre antigamente. Então, trabalhou 10 anos, eu vou pegar os 8 anos que ele ganhou mais. Eu vou achar essa média e vou calcular o salário de benefício dele e pagar 91%, ponto. E também tem um outro cálculo, que é a média dos 12 últimos salários de contribuição. Então, se ele trabalhou 20 anos, você vai calcular também, além daqueles 80% maiores, você também vai calcular os 12 últimos meses. E aí o INSS pagará o menor valor. Essa regra é a única, o auxílio-doença é o único benefício que tem essa regra, né? De ter 2 cálculos e o INSS escolher o menor valor para ele pagar. Tá? Então, se por acaso ele for pago num percentual, digamos, um exemplo que eu tinha muito comum é a da construção civil. O sujeito mestre de obra ganha 4.500, 5.000 reais. Passa 20 anos trabalhando assim. E aí pede demissão, né, ou é demitido, e passa a trabalhar como pedreiro na casa dos outros, fazendo obra mesmo. E passa a recolher pelo salário mínimo, né? E aí ele fica 20 anos com 4.500 reais de contribuição e 2 anos como os 2 últimos anos pelo salário mínimo. Pelo primeiro cálculo, aqueles 2 anos de salário mínimo seriam desprezados, então 80% maiores seria o salário de benefício 4.500, ele ganha 91% disso. Pelo segundo cálculo, seriam os 12 últimos contribuições, que seriam exatamente os 12 meses de salário mínimo. Então, o auxílio-doença dele ficaria em salário mínimo, porque o INSS pagaria o menor valor, né? Essa regra continua valendo, tá? O auxílio-doença é o único que tem esse duplo cálculo, tá? Então, ao advogado agora com a reforma previdenciária, aumentou ainda mais esse problema. Porque além desses 2 cálculos do auxílio-doença, você também tem que ver se vale a pena aposentá-lo por incapacidade ou deixá-lo em auxílio-doença. Peço muita atenção aos advogados, aos meus alunos nesse ponto. Imagine você, teu cliente está ganhando um valor alto de auxílio-doença, vai ao teu escritório dizendo, não quero mais passar por perícia, não quero mais fazer perícia, não aguento mais isso, e você fala, tá ótimo, vou converter em aposentadoria por incapacidade. Aí você vai, entra com a ação, ganha. E aí quando você vai ver, o teu pedido foi julgado procedente, mas o benefício dele caiu. De 4.000 foi para 2.500, 2.600. Então, muita atenção, né, com essas mudanças da lei previdenciária. Pela lei hoje, a aposentadoria por incapacidade pode pagar menos que o auxílio-doença. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Sobre a aposentadoria por incapacidade, uma coisa que eu quero falar também, e que é muito importante, é que você pode entrar na Previdência Social doente. Não tem nenhum problema de você entrar doente na Previdência Social. Você não pode entrar incapaz. O INSS até comete uma atecnia ao indeferir o benefício com base em doença pré-existente. Você pode entrar doente na Previdência Social. Você só não pode entrar incapaz, né? Então, a aposentadoria é por incapacidade, não é por doença, né? Então, se você estiver doente, mas estiver trabalhando, você pode tranquilamente, não há nenhuma fraude da tua parte, ou você não tentou se aproveitar da Previdência por causa daquela doença. Então, uma coisa que me chama muita atenção, e os advogados muitas vezes não se tocam disso, é que, exemplo, a pessoa é diagnosticada com câncer, né? O câncer até é isento de carência, mas vamos pegar uma outra doença. Diagnosticado com uma doença e passa a pagar a Previdência logo depois. Quando ela vai requerer o benefício, o INSS nega a doença pré-existente, ele só começou a contribuir porque estava doente, né? Se o advogado provar que o cliente, mesmo doente, trabalhou, efetivamente trabalhou, ele estava doente, mas não estava incapaz, né? Então, muita atenção nessa questão, né? Essa questão da invalidez e da doença. Nem sempre a doença vai indicar que você não tem direito ao benefício. Se você provar que trabalhou, então pronto, o sujeito é advogado, está com uma doença que vai levá-lo à incapacidade. Porém, ele prova que efetivamente trabalhou, que ele compareceu a audiências, protocolou iniciais, despachou com juízes. Então, não tem porquê pensar em negar esse benefício. Nesse caso, para essa prova
de que a pessoa estava doente, mas não estava incapaz, tanto que trabalhou, eu acho que cabe até prova testemunhal. Nesse caso, tá? Não dá para substituir o laudo médico pela própria testemunhal, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, o INSS diz que ele estava doente, que ele já estava incapaz. E o advogado aprovado, tanto não estava incapaz que ele fez audiência, que ele participou ou qualquer outra atividade, que ele tenha efetivamente trabalhado doente. Isso é uma questão interessante que é pouco desenvolvida pelos advogados. Tá? Então, esse é um tema que eu acho do auxílio-doença na reforma da Previdência muito importante. Tá? A carência de 12 meses é dispensada no caso da incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional, doença do trabalho ou de alguma das doenças arroladas em uma lista especial. Artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213. Um dia de trabalho é considerado como período de contribuição para todo o mês. Tá? Então, se o sujeito trabalhou para fins de carência do benefício por incapacidade, se ele trabalhou de 30 de janeiro a 2 de dezembro daquele ano, ele trabalhou 10 meses e 4 dias, certo? 10 meses e 4 dias. 2 dias em janeiro, 10 meses e 2 meses em dezembro. Para fins de carência, ele trabalhou 12 meses. Apesar dele ter trabalhado 10 meses e 4 dias, na verdade, como ele teve contribuição, teve trabalho nos 12 meses do ano, aquilo ali são considerados 12 meses de carência. Tá? Muita atenção nisso. Aquela lista que eu me referi anteriormente é a lista do imposto de renda. Tá? Vou falar aqui rapidamente dela. Seguinte doença: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, que é a osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, ou contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Tá? Nessa situação, quero deixar claro que essas doenças foram escolhas da lei. Né? Não há uma ligação entre essas doenças. Na verdade, é a mesma que isenta de imposto de renda e isenta de carência. Vejam que a doença, então, por exemplo, o sujeito sofre de AIDS, né? Ele tem o coquetel, recebe tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde, quer dizer, então o custo para ele daquele tratamento não é um custo tão alto, talvez nem tenha custo, mas ele tem direito à aposentadoria por incapacidade independentemente de carência, tá? Não há uma ligação dela com a tuberculose, com a doença de Parkinson. Vejam que, por exemplo, o Alzheimer não está na lei, apesar de alienação mental tá, então poder ser considerado. Então, assim, não há propriamente uma definição, uma regra, porque essas doenças foram escolhidas e outras não. Eu acho que nesse caso cabe ao advogado, né, tentar, por alguma analogia, então assim, o custo do tratamento da doença do meu cliente é o mesmo da doença que está incluído no rol daquelas que independem de carência, ou os sintomas são muito parecidos, as limitações são as mesmas. No caso da AIDS, a estigmatização social é a mesma. Então, cabe ao advogado trazer isso ao judiciário. Falar, o tratamento é o mesmo, o trabalho será o mesmo, a limitação será a mesma, por que não ter o mesmo tratamento? Né? Já há até entendimento do STJ, no sentido que não seria um rol taxativo, mas cabe ao advogado fazer essa prova. Não pode simplesmente chutar, eu quero que a doença do meu cliente também seja considerada como isenta de carência. Tá? Na minha experiência de juizado, o benefício por incapacidade, o juiz tende a ficar com a posição do seu perito. Né? Então, assim, cabe ao advogado pensar, mostrar que o seu caso é diferente, ou por uma analogia dessas, ou por ser uma doença com alta estigmatização social. Isso é muito importante, porque a tendência, depois não adianta reclamar, poxa, o juiz seguiu o perito, não olhou para evidência do caso, quer dizer, na prática o juiz tende a ficar com o laudo pericial, até porque é um médico, é difícil o juiz não tem conhecimento médico para poder contestar. Então é dever do advogado pegar, olha, meu caso é diferente, tá?
Isso é uma coisa que os advogados têm que despachar com juízes, porque em juizados o volume de trabalho é imenso e como o perito é de confiança do juiz e é um especialista na área, cabe ao advogado trazer essa alegação, tá? Isso é uma coisa que muitas vezes muitos alunos se revoltam, Eduardo, o perito não falou bem, não era propriamente o especialista daquela área, como que o juiz aceita? Não é tão fácil assim arrumar perito, né? O juiz tem que confiar nos peritos que tem e tem que privilegiar o laudo do médico. Então cabe ao advogado mostrar, olha, o meu caso é diferente por isso, isso e isso, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal.